Fala galera, bom dia e um ótimo final de semana para todos. Um excelente final de semana. Pessoal, ontem no Congresso Nacional, apesar de todas as adversidades que o presidente Lula enfrenta ali dentro, que não tem outro nome a falar, exatamente esse, ele conseguiu que o nome indicado por ele para o Tribunal de Contas da União fosse aprovado, com uma grande maioria dos votos, ainda bem. Só que tem um detalhe. Pelo que nós já vimos durante todo esse tempo, nos últimos 3 anos e quase 3 anos e meio, nós estamos vendo aí como é a ação do Congresso Nacional em relação ao presidente Lula para aprovar algo que vem dele. Eles querem sempre em troca uma coisa às vezes considerada absurda, como o que eles querem fazer agora no dia 30 de abril, vai ser votado o veto do presidente nessa lei, no projeto de lei da dosimetria. Eu não me lembro agora se é projeto de lei ou se é uma PEC. Se for uma PEC é pior. Não, é um projeto de lei porque se fosse PEC não precisava isso. Mas enfim, a extrema-direita, os canalhas do PL, eles estão se unindo ali, fazendo conchavos para que seja aprovada essa lei. Agora, preste atenção, pessoal, se isso for aprovado, estupradores, sequestradores, criminosos, de um modo geral, vão ser beneficiados, vão ter a pena reduzida. Aí vocês não imaginam um cara condenado a 30 anos de prisão, que no Brasil já tem muitos atenuantes em relação a isso. Mas dependendo do cara, se ele foi condenado dependendo do crime, enfim, ele tiver ali para cumprir uma pena ali de uns 30 anos, como tem o Fernandinho Beiramar que está preso até hoje, um cara desse vai ser beneficiado, porque dependendo do tempo que ele já cumpriu, ele vai ser colocado na rua. Vocês imaginam? A violência já está o cúmulo do absurdo. O pior é que as criaturas do PL, principalmente esse Flávio Rachadinha, que tem milicianos, esse que é amigo de bandido, ele é associado a bandidos, esse canalha, ele está falando, ele fala que a violência é por causa do governo do presidente Lula, e eles estão querendo aprovar leis, entendeu? Um projeto de lei, pelo menos, né? Leis, não sei se tem mais algum, mas deve ter sim. Mas, enfim, querendo aprovar um projeto de lei para colocar bandido na rua. Tudo isso para beneficiar os golpistas, os terroristas do dia 8 de janeiro, começando pelo Bozo. Na pena dele não vai diminuir tanta coisa assim, mas é o que eles querem. Porque em cima disso virão outras coisas e eles colocarão muitos bandidos nas ruas. E aí? Nós vamos deixar isso acontecer ou vamos fazer, como já fizemos outras vezes, de vir às redes sociais, de ir às ruas, principalmente no dia 21 de abril, e fazer protestos, congresso inimigo do povo. Porque não é porque eles aprovaram ontem o nome de uma pessoa indicada pelo presidente Lula para o Tribunal de Contas da União, que a gente vai ficar aqui agora, ficar quieto e ver eles aprovarem uma lei para proteger bandido. Bandidos de um modo geral, é o que eles querem fazer. Então, pessoal, não vamos deixar que isso aconteça. Nós temos que vir às ruas, temos que vir às redes sociais para falar sobre isso. Ontem foi aprovado o nome do comedor de banana com casca lá, do que fala eu ovo, essas coisas que o infeliz não sabe nem falar. Foi aprovado o nome dele ali, já está praticamente aprovado para candidato a presidente da República, o Zima, o Romeu, ex-governador de Minas Gerais. Minas está sucateada. Minas Gerais está sucateada por causa do governo desse cara. Agora o cara, a primeira coisa que ele falou ali, entre outras, que ele vai, se ele for eleito, ele vai, as 3 coisas absurdas que ele falou, assinar a anistia geral e restrita para todos do dia 8, todos os golpistas do dia 8, vai mexer na lei trabalhista e vai fazer uma reforma na Previdência Social. Olha o que esse cara está fazendo, o que ele está falando que vai fazer. E o Rachadinha segue a mesma linha. Aliás, ele está seguindo a linha do Rachadinha, que foi o primeiro que falou. Que vão mexer, vão fazer uma reforma previdencial, vão mexer na lei trabalhista. Olha o que esse cara está falando, pessoal. Só que assim, ele está falando ali o que ele vai fazer. Agora, se alguém vota num cara desse, está concordando com o que ele está fazendo, com o que ele está falando. Os trabalhadores brasileiros que votarem num cara desse aí, eles estão concordando com o que ele está falando. Que o trabalhador brasileiro volte a ser escravo. Fazer igual está acontecendo na Argentina. O cara trabalhar a troco de comida,
a troco do patrão lá pagar um aluguel dele. Eles estão trabalhando na Argentina nesse sistema. É isso que nós vamos aceitar que faça no Brasil? O que nós conseguimos a duras penas aí, mais de 80 anos de luta, de guerra contra isso, contra a escravidão, contra o trabalho escravo no Brasil, nós vamos aceitar que um canalha desse faça isso? Será que as pessoas vão votar num canalha desse para correr o risco dele acabar de ferrar o trabalhador brasileiro? Enquanto o Lula está lutando aí pelo fim da escala 6x1, entendeu? Está fazendo tudo isso, brigando, sempre lutando pelo trabalhador brasileiro. O cara vem a público falar que se ele for eleito, ele vai fazer exatamente isso que eu acabei de dizer. Será possível que o povo brasileiro vai aceitar? O trabalhador brasileiro vai aceitar? É complicado, né, pessoal? Mas, infelizmente, eu conheço muito gado, muito bagre, que acha que um cara desse está certo. Que o trabalhador brasileiro tem que seguir segundo, as coisas que um imbecil desse, que um canalha desse, que um analfabeto desse está falando. Infelizmente, há quem concorde com ele. O Rachadinha, ele há um tempo aí, ele postou vídeos, fez um monte, associando o Lula, dizendo que o Lula é chefe do crime organizado, que ele lava dinheiro do narcotráfico, acusou o Lula de um monte de coisa. Agora, ele vai ter que arcar com isso. Ele não pode falar, eu não disse isso, não foi isso que eu quis dizer, como eles fazem sempre quando o bicho pega para o lado deles, porque está tudo aí, público e notório nas redes sociais, vídeos, tudo, falas dele de modo geral, falando exatamente isso. Associando o presidente Lula ao crime organizado, sendo que ele é que é associado ao crime organizado, ele é que tem amigo bandido, ele que foi decorar assassino, matador de aluguel na cadeia, ele que é amigo, o cara que atirou, que matou o Anderson e a Marielle, morava no mesmo condomínio do pai dele, no condomínio ali onde eles foram criados, sei lá, no condomínio onde o pai dele tem uma casa, o cara morava lá também. O cara era vizinho lá. Teve um deles aí, que eu não sei qual foi, que namorou a filha desse cara. Eles eram íntimos, tinham uma relação de amizade ali, quase de família. Ele empregou a família do bandido lá, que foi morto lá na Bahia. Ele empregou a família do cara, a mãe do cara, a mulher do cara, enfim. Ele tem um monte, o Hospital do Rio de Janeiro, que agora está vindo aí, no governo do pai dele, qualquer cargo que tivesse que ser indicado ali para o hospital, quem indicava era ele. E a propina rolava solta ali dentro, entendeu? A corrupção ali dentro era enorme. Aí um cara desse quer ser presidente da República, ainda fala o que ele vai fazer em relação ao trabalhador brasileiro. Ainda há quem concorde com a desgraça dessa. É brincadeira uma coisa dessa, pessoal. Agora, eu acho que os pais têm uma responsabilidade enorme de falar de política com seus filhos. Falar de política, mostrar o que aconteceu no governo passado, como era a vida do povo brasileiro no governo passado, o que o Lula já fez em todas as vezes que ele foi presidente. Esse já é o terceiro. Tudo que esse cara fez, tudo que o trabalhador brasileiro tem, vem dos governos de esquerdas, que em todos os tempos só houveram 2 governos que foram de esquerda. E mais nada. Então, e o presidente Lula, quem mais lutou, quem mais conseguiu benefício para o povo brasileiro, foi o presidente Lula. Eles chamam as pessoas que, esses canalhas do PL, principalmente, partido de ladrões, começando pelo dono do partido, que já foi preso por roubo, por corrupção, foi preso, não sei se existe ele ladrão, mas ele foi preso por isso. Então, começando pelo dono do partido, PL, Partido de Ladrões, Partido de Larápios, eles são contra tudo que é para o trabalhador brasileiro. Eles votam contra tudo, eles são contra tudo, para que eles coloquem no poder alguém que seja bom para os banqueiros, para os grandes empresários, para a Rede Globo, principalmente para a Rede Globo, que apoia tudo isso. Tudo que vem da extrema-direita é apoiado pela Rede Globo. Eles não emitem, apesar de receber muitos milhões que vem da Secretaria de Comunicação do governo, que vem do governo do presidente Lula, ali entra muitos milhões para veicular aqueles anúncios ali que as pessoas ficam sem entender. Então, os pais têm que falar de política com os filhos e mostrar, principalmente aqueles que estudam,
aqueles que estão trabalhando, aqueles que têm um curso superior, aqueles que estão cursando, falar tudo isso aí, partiu da iniciativa de um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É só parar para pensar, pessoal. Dentro das igrejas, hoje, os jovens são aliciados. E nós vamos ficar aqui, sentados aqui, assistindo isso de camarote? Ou vamos agir, vamos arrochar a SECOM para que eles venham a público, venham às redes sociais, para falar do presidente Lula, dos benefícios que esse cara já fez pelo povo brasileiro e quer continuar fazendo. E nós temos que fazer com que isso aconteça e no primeiro turno. Vamos varrer essa coja maldita da extrema-direita para a lixeira da política brasileira. É isso aí. Tenham todos um bom dia e um excelente final de semana.